Tá gravando? Eu pedi para que vocês mandassem perguntas no meu Instagram. Duas pessoas mandaram, só que uma mandou um tema interessante que eu vou trazer nesse vídeo. Só que antes eu vou responder as outras duas. O nome desse quadro é Pedir Perguntas no Insta. O Breno mandou: se você tivesse uma namorada e se você tivesse dado aluno para salvar ela, o que você faria? Eu pensei assim, vou mandar perguntas interessantes e tal. É maluco me ver com uma dessa? Enfim, a Alexia mandou uma que era: se você pudesse escolher um país para viajar ou morar, qual seria? E provavelmente seria o Canadá. Eu não sei porquê, cara. Eu tenho, tipo, eu acho que o Canadá é um país muito bonito, as pessoas são muito educadas. Tem invasão de urso? Depende da área, até onde eu vi, pelo menos. Mas aí sim, eu tenho vontade não só de ir pro Canadá, mas também morar. Quem sabe um dia, né? Mas a Devil Girl, uma amiga minha, a Bia, que inclusive ela mandou o tema relacionamentos merda. Pra quem não sabe, eu já tive 4 namoradas. Todos eles foram à distância. Já vou logo dizendo aqui, com certeza vão me zoar. Mas a primeira namorada que eu tive, eu vou colocar assim muitas aspas, que bem, não era bem um namoro, eu tinha porque 13 anos, eu acho, não lembro. Eu não vou dizer o nome de ninguém, eu só vou relatar como a gente se conheceu e por que a gente terminou, basicamente. E provavelmente eu vou contar algumas histórias também por cima. A gente se conheceu na rua da casa de um amigo nosso, do tempo que eu era da igreja, e ele me chamou pra jogar handball, acho, um negócio assim, queimada, não lembro. Era um evento social da igreja, que não era bem da igreja, era mais só do nosso grupinho, mas tudo bem. Eu fui, fiquei jogando e tudo mais. Aí eu não sei quem foi que falou, também, se eu soubesse o nome, eu não ia dizer quem era. Subiu, falou assim, virou pra gente e falou: ah, vou chamar ele. Opa, eu não lembro quem falou, mas a pessoa tinha dito: ah, vou subir e vou chamar a tal pessoa. Aí eu pensei: mais uma pessoa, tá bom. Eu já tenho problemas sociais hoje em dia, naquele tempo era pior, acredite. Mas enfim, essa tal pessoa, que eu não vou dizer quem é, tava descendo a rua. Cara, é sério, quando eu vi, eu não tirava o olho. Eu mesmo tava me achando esquisito, imagina ela. Hoje em dia, ela é a minha melhor amiga. De longe, assim. É quase uma irmã pra mim, basicamente. Aí, a gente tava jogando e tudo mais. Eu tinha feito algumas piadinhas, só que era assim, tipo, bem rasas mesmo. Era coisa, tipo, uma besteira gigantesca. Aí eu, tipo, beleza. Eu fiquei pensando nela e tal, o resto do dia. Eu volto pra casa, no dia seguinte eu abro o Facebook, eu tô lá olhando de boa. E eu usava o Facebook como Tinder. Me arrependo? Um pouco. Eu admito, um pouco. Aí o que acontece? Eu tava andando pelo Facebook normal, tranquilamente, como eu sempre fiz. Aí eu vi o perfil de uma menina que eu gostei muito, achei interessante, eu chamei, aí eu comecei a conversar. Ela aceitou no mesmo dia, a gente começou a conversar. Isso era tipo de tardezinha, chegou de noite e a gente já tava namorando, cara, no mesmo dia que a gente começou a se falar. Isso com 13 anos. Mas eu vou dar um desconto porque ela tinha 10. Mas enfim, segundo ela, a gente passou 3 meses juntos. Eu não me lembro bem, eu vou ser sincero, eu lembro de poucas coisas. Eu lembro de como a gente se conheceu, eu lembro da data, mas eu não lembro quanto tempo a gente passou junto, pelo menos. Disso eu não lembro. Mas ela disse que foi 3, então eu vou acreditar nela. Ah, a gente nunca se viu pessoalmente, você nunca veio aqui e tal. Aí eu falei: me diz onde é que você mora. Cara, e eu não sabia. E muito provavelmente vocês vão achar que eu tô mentindo, mas é verdade. Era a mesma menina do dia anterior. E eu não sabia. Sério mesmo, tipo, eu pensava que era uma outra menina, sabe? Eu pensava que era uma outra menina, eu não sabia que era ela, eu não lembrava do nome. Eu, idiota, com 13 anos, fui.
Cara, eu realmente não lembrava que era a mesma menina. Quando eu fui lá, eu tinha me arrumado todo e tal, eu fiquei, tipo, debaixo da janela dela, chamando ela. Só que ela não desceu, ela ficou olhando pra mim. Só que nisso teve uma briga por trás, eu não vou entrar em detalhes aqui. Só que aí, tipo, a gente tinha terminado normal, a gente passou algum tempo sem se falar. Só que aí ela voltou, eu não lembro quem foi que voltou falando. Um com o outro, acho que foi ela, não lembro. Aí ela veio falando e tal, que o real motivo da gente ter terminado foi porque a mãe dela não queria que ela namorasse cedo. Eu entendi isso, foi o quê? Um ano depois, eu acho. Não sei. Mas a gente tá se falando até hoje. Inclusive, Shaya, essa é a minha melhor amiga até hoje. Cara, é uma irmã pra mim, basicamente. E se não fosse por ela, eu não estaria aqui, basicamente. Eu provavelmente já teria perdido a cabeça muitas vezes quando eu não parava pra falar com ela sobre alguma coisa que tava martelando na minha cabeça. Ela me ajudou muito em várias coisas, eu também já ajudei ela em várias coisas, a gente se ajuda muito, eu amo muito ela, cara, sério mesmo. Zaya, o meu segundo relacionamento foi com uma menina que o apelido dela é Lana, até hoje eu chamo ela de Lana, porque eu gostava muito do Milho Wonka. Ele é uma inspiração pra mim pra eu estar aqui, inclusive eu tenho uma cartola parecida com a dele. Eu tenho uma cartola parecida com a dele, eu gosto muito dela. Tá aqui em cima, só não vou mostrar porque tá de enfeite aqui. O apelido dela é Lana. A partir de agora eu só vou chamar essas meninas pelos apelidos que elas tinham na época. Enfim, eu gostava muito da Lana. A gente se falava muito, a gente já virou várias noites juntos conversando. Eu ajudei ela com alguns problemas que ela tinha, não vou entrar em detalhes aqui pra expor ela, mesmo que eu não esteja falando o nome dela, mas mesmo assim. A gente já se chamava de. Ela me chama de Milho, eu chamava de Lana, mas a gente chamava isso muito antes de começar a namorar. A gente passou, se eu não me engano, 4 ou 5 meses aproximadamente. A gente conversava de boa, a gente se dava muito bem. Só que aí a gente terminou por um motivo que eu não lembro qual é, sinceramente. Eu tô falando sério, eu não lembro qual era o motivo. Se eu lembrar, eu provavelmente vou estar falando na tela. Mas o que acontece é o seguinte: a gente se fala até hoje e eu tenho uma história pra contar. Senta que lá vem a história. Quando a gente se encontrou a primeira vez, foi. Se eu não me engano, foi só eu e ela. Só que a avó dela tinha que ir junto, porque ela tinha. Não lembro quantos anos, eu só lembro que ela é 2 anos mais nova que eu, só que eu não lembro quantos anos eu tinha naquele tempo. Porque faz tempo isso. Aí a gente tava conversando, a gente falou, ah, bora marcar de se encontrar? Vamos, vai ser legal, só que eu não posso ir sozinha. Eu falei, ah, beleza, você vai levar quem? Ah, vou levar minha avó, só que ela não vai ficar muito perto da gente. Eu disse, tudo bem. Melhor, pra quem não tem nada, metade é o dobro, né? Então. Aí a gente se encontrou, conversei com ela, conversei com a avó dela, aí a gente tava andando juntinhos. Era bonitinho, eu tava andando com a mão no ombro dela, só que como ela era meio baixinha, meio magrinha, meu braço pesa tipo metade dela. Mas eu tipo, eu ficava assim de lado e tal, normal. Aí a gente tava conversando, a gente parou pra lanchar. Aí a avó dela tinha saído e ficou só eu e ela sentados. Aí eu lembro que eu fui aproximando a cadeira pra ficar do lado dela, só que eu não tinha reação. Eu ficava tipo, mano, eu tava, tipo, ela tá aqui do meu lado, mas eu não conseguia. O máximo que eu fazia era abraçar, dava beijinho na bochecha, eu não fazia mais nada do que isso. Porque eu era muito medroso, tá ligado? Eu nunca tive um relacionamento desse jeito. Tipo, eu nunca fiz nada disso, eu não tenho experiência nenhuma com isso. Embora vários amigos meus peçam conselhos e eu dou conselhos, só que eu não sei como pôr em prática. Muitas pessoas têm isso, tipo, ah, eu dou muitas dicas para amigos, só que comigo não funciona. Acredite, é mais comum do que você imagina. Na segunda vez que a gente se viu foi eu, ela, a avó dela e meu irmão, porque
tava só nós dois aqui em casa e eu não queria ficar sozinho. Eu levei ele, não tem problema nenhum. Cara, é sério, em 5 minutos ela tava com uma vontade tão grande de matar ele que você não tem ideia. Meu irmão, ele não controla as coisas que ele fala, sabe? Quando ele vê uma coisa, ele fala em voz alta mesmo e tá nem aí, tá ligado? Mano, ela, em 5 minutos, se desse uma faca na mão dela, ela tinha matado meu irmão no meio do shopping, sem mentira nenhuma. Aí eu dizendo, né, tipo, mano, se acalma. Tipo, eu tava dizendo pra ele, mano, vai com calma. Evita fazer esse comentário. Se você for fazer algum comentário desse, comenta pra mim, não pra ela. A gente avisa que ele chegava pra mim, ele começava a rir alto perto dela. Ela olhava pra ele e ficava com a cara de pé. Ela ficava pé da vida, ela olhava pra mim e ficava pé da vida porque eu não fazia nada. Mas eu sempre tava dizendo, ô, melhor separar. Só que aí depois ele saiu, ficou só eu e ela. A gente tá numa loja de cosméticos que ela ia comprar maquiagem, eu fui junto. Homens, façam isso. Vão na loja de maquiagem com suas mulheres, caso elas forem, quando vocês estiverem no shopping. Façam isso, não precisa ter vergonha. Eu tinha um pouquinho, só que como eu já gostava de cosplay naquele tempo eu já gostava de cosplay, então eu tinha mais ou menos uma noção de maquiagem. Então eu tava meio que acostumado. Mas enfim, a gente terminou, não lembro o porquê. Passando pro terceiro, esse durou tempo, mas eu não lembro exatamente quanto. Tipo, eu não lembro de cabeça quanto tempo a gente ficou junto. Mas enfim, eu chamava ela de Pandinha. Eu chamava ela de Pandinha e ela me chamava de Ursinho. Eu provavelmente tô me sacaneando colocando emo na minha cara agora. Enfim, nesse terceiro relacionamento, a gente tava super bem, a gente não tinha ciúmes. Era até um relacionamento aberto. Eu não tenho preconceito com relacionamento aberto e tal. Era a distância, mas mesmo assim. A gente gostava muito do outro, a gente conversava muito. Eu ajudava ela em momentos difíceis. Eu lembro que uma vez eu fiz um presente de aniversário pra ela, porque ela faz aniversário perto de dezembro. Aí eu tinha desenhado um quadrinho, uma página só, é como se fosse uma espécie de gibi, contando a nossa história, de como a gente se conheceu. Inclusive a gente se conheceu no Facebook. A gente começou conversando no Facebook, partimos para o WhatsApp e de lá nós ficamos. Mas até hoje eu agradeço o Facebook por ter me mostrado essas pessoas, pelo menos duas dessas meninas que eu já namorei, eu converso com elas até hoje. Eu tinha feito um gibi que era basicamente o seguinte: como tudo começou, a partir do momento que eu vi o perfil dela, a partir do momento que eu olhei pra ela, tipo, eu tinha feito esses desenhozinhos bonitinhos e tal. Tá tudo pronto, tava em uma folha, eu ia escanear, eu ia mandar pra ela. Só que acabou da gente terminar, eu não pude entregar o presente pra ela e ela não fala comigo até hoje por algum motivo. Partindo pra quarta. Era uma menina que eu tava me encontrando com ela, que eu me encontrei com ela cerca de 5 dias, eu acho. Não seguidos, pelo menos. Tipo, 2 foram no shopping, até onde eu lembro. E 3, eu ia pra frente do colégio dela, esperar ela chegar, a gente ficava, depois ela ia pra sala e eu voltava pra casa. Só que acabou que a gente terminou porque, cara, é sério, ela é muito chata. Ela não deixava eu descansar, tá ligado? Eu tinha que ficar dando atenção 24 horas pra ela, eu me sentia sufocado. Aí eu falei, mano, ou você me dá espaço ou a gente termina. Aí ela começou com aquele drama todo, tal, eu tava prestes a dar um Oscar pra ela, que pelo amor de Deus, ela era muito chata. Assim, tipo, bem chata. A gente durou 2 meses, eu acho, não sei, cara. Da segunda vez, na verdade, que a gente se encontrou, foi eu e ela e a mãe dela. Só que a mãe dela ia fazer outra coisa e deixou a gente sozinhos. A mãe dela foi fazer alguma outra coisa e deixou só nós dois na cafeteria. Só que da cafeteria a gente partiu para alguns lugares. E eu lembro que a gente ficou até no meio das lojas americanas no Grand Shopping daqui. Eu moro em Fortaleza, a gente deu uns pegas na Americanas no Grand Shopping de lá. Tipo, ela tava com o tênis amarrado, eu falei, moça, o tênis tá desamarrado? Aí ela, amarra pra mim? Tá bom, eu amarrei. Quando ela botou o pé no chão, ela se aproximou e a gente ficou. Isso aconteceu mais 2 vezes lá dentro. Fora em outros lugares também, mas
Agora você deve estar se perguntando, cara, tá, você falou de todos os relacionamentos que você já teve. Mas por que todos eles foram merda? Por um motivo. Distância. Eu tenho força pra namorar alguém à distância, eu já fiz isso e tal. Só que o motivo não era bem distância do porquê da gente determinado, mas sim porque tem toda a questão, cara, da presença física da pessoa. Se você namora com alguém, você quer a presença dessa pessoa por perto. Mesmo que você não namore, você tem aquela pessoa especial, cara, que você tem no seu coração e que você quer, tipo, conversar com ela muito tempo, você quer ela do seu lado o resto da vida. E como era a distância, ficava meio difícil. Mas, tipo, por mim era tranquilo. A gente não necessariamente tinha terminado por distância. Mas é a vida, né? Eu acho que eu já tô falando demais. Esse vídeo tá com 26 minutos. Eu vou ter muito trabalho na edição. E tem moto passando. Mas enfim. O vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado pra você que é inscrito no canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe seu like, que me motiva muito a fazer isso aqui. Vejo vocês no próximo vídeo, confira os links na descrição. Confira também o meu código na Caveira Roots, que tá aqui. Com esse código aqui você ganha 10% de desconto em toda a loja. Toda loja também tem frete grátis. Por favor, vá lá, compre alguma coisa. Se você gosta de rock, de caveira, desse tema, você vai gostar muito da loja. Lá tem produtos de qualidade muito bonitos. O Instagram desse está aparecendo aqui. Chega lá, fala com a Roberta e diz que você veio através de mim. Então é isso, muito obrigado, valeu e até a próxima.